Veja no ICL Notícias, segunda edição. Exclusivo. Carlos Bolsonaro acessou cofre em agência bancária nos mesmos dias em que Jair comprou 2 imóveis em condomínio de luxo. ABIN de Bolsonaro. Ramagem depõe na Polícia Federal depois de conversa suspeita entre ele, Jair e Augusto Heleno vira público. Faria Lima privilegiada. Trecho da entrevista de Lula vaza para o mercado financeiro antes de ser exibida na TV. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está começando, estamos ao vivaço. Eu falo que estamos ao vivaço porque o Chico Pinheiro gosta, né, gente? Eu e o Chico Sá adoramos ao vivaço, porque é ao muito vivaço boa noite, mesmo, meu né? querido. Boa noite para você, Gabi, boa noite para você da comunidade ICL. E eu fico, antes de começar, olhando aqui, ó, estão ligados na gente, né? Gente em Vitória, na Ilha da Madeira, em Portugal. Olha só, ICL Internacional. Porto Alegre, Piracicaba, São Sebastião, Campinas, Belzonte, Salvador, Mogi Guaçu, Águas de Lindóia, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Nova União, Minas Gerais, Conquista, na Bahia, Caxias do Sul, Arraial da Ajuda, na Bahia, Guarulhos, São Paulo, capital, claro, Gonçalves, Minas Gerais, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tá aqui. Paris também tá ligado, hein? Paris, sempre teremos Paris, ligada no ICL. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Limeira, Bragança Paulista, Londrina, Salvador, Taquaritinga, Campina Grande, Nova Friburgo, olha quanto, Itacaré, na Bahia, Ribeirão Preto, Candeias, Santana do Livramento, lá na fronteira do Brasil, né? Teodoro Sampaio. Boa noite, Gabi Linda e Chico Pinheiro, diz Maristela Cabral. Boa noite, Maristela. Obrigado pelos elogios a nós aqui. Moca, São Paulo. Opa! Moca. Aí, esse daí é dos meus. Esse daí é dos meus. Do meu querido Falcão. Meu reduto também. Joiado. Esse é mas meu não reduto. São joias da Arábia Saudita. Falando em joias da Arábia Saudita, Chico, nessa... Diamantina, Itabira e por aí vai. E por aí vai, porque olha, tem gente, tudo quanto é canto aqui do Brasil e do mundo, nesse dia 17 de julho de 2024, quarta-feira. Chegamos ao meio da semana, ainda falando sobre o caso da ABIN. Quem está depondo hoje para a Polícia Federal é o ex-presidente, tá? O ex-diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem, deputado federal e que também é pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes para você a respeito disso, conversar hoje com Leandro Demore, com Heloísa Vilela e também com Igor Melo, que traz reportagem especial que o ICL Notícias apurou com exclusividade aqui na coluna da Juliana Dalpiva, mostrando que o Carlos Bolsonaro foi até o cofre da família, cofre que ele mantém com o Flávio Bolsonaro, um pouco antes de compras de imóveis do clã Bolsonaro, Chico. Eu chegava no cofre, pegava aquele porquinho, batia o martelo, quebrava o porquinho, pegava o dinheiro. A gente também, né, acessa o nosso cofre aqui sempre, né? Super corriqueiro acessar cofre. Imóveis, né? Isso, em dinheiro vivo. 51 imóveis em dinheiro vivo. Super normal. Olha aqui, vamos falar do Ramagem. Vamos. O Ramagem, como diz meu querido editor, redator, editor desse jornal, o nosso Rogério. Pois é, o Ramagem, que você disse, deputado federal, ex-delegado, ex-diretor-geral da ABIN e pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, com o apoio de Jair Bolsonaro. A gente achou até que podia, ele está mal colocado nas pesquisas, o Ramagem, e a gente pensou que podia acontecer até de Bolsonaro retirar o apoio. Disse que ele queria lançar quem? O Pazuello, né? Vamos ver, né? Grande estrategista, especialista em logística, o general Pazuello, né? O sargento Garcia de Bolsonaro. Isso que eu lembrei do Zorro aqui. Lembra do sargento Garcia?
Pois é, e que ele queria lançar o Pazuello, mas ele acaba ficando mesmo com o Ramagem. Ramagem que diz, a gente falou disso aqui ontem, né? Que diz que Bolsonaro sabia que ele gravava reuniões, mas Bolsonaro estava a pé da vida, que disse que não sabia de nada. Mas hoje o Bolsonaro chegou a gravar, aí sim, um vídeo reiterando o seu apoio a Alexandre Ramagem. Será por quê, hein, Gabi? Por que Bolsonaro mantém este apoio? Um candidato que vai mal das pernas e que não merece, se é verdade, né, que ele gravou aquela reunião sem o Bolsonaro saber, não deveria merecer confiança. Mas ele sabe demais, né, Chico? Ele sabe muito e eu espero que o que ele sabe, ele tenha falado hoje. Chegou às 3h20 da tarde na Polícia Federal, onde foi prestado depoimento, e nós ainda não sabemos o que foi que ele disse lá. De qualquer maneira, ele deve ter combinado para falar tudo direitinho, para não haver, né, contradições nessa fala. Ele é acusado, entre outras coisas, de espionagem ilegal, usando a ABIN não como um aparelho do Estado republicano, usando a ABIN como agência de bisbilhotagem, principalmente para proteger um dos filhos de Bolsonaro, né, Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, vão se acumulando indícios, eu digo, de crimes de Bolsonaro, que começa lá atrás, bem atrás, com a pandemia, como charlatão, Jair receitando remédios que não têm eficácia para a doença, mas receitava, boicotando e sabotando vacinação no país inteiro, né? Depois tem a história da falsificação do cartão de vacinas, e tem a história das joias roubadas, e tem a história maior de todas do golpe, tentativa de golpe de 8 de janeiro, que é atribuída a ele a liderança desse movimento. Tudo isso está se evolumando na Procuradoria-Geral da República, onde a gente espera que o procurador Gonê, né, tome as providências, encaminhe ao Supremo para que isso tudo vire processos, né, e são processos criminais. E agora tem mais essa, o uso da ABIN para fins particulares e perseguição de adversários políticos, disseminação de fake news e seguindo o quê? Bisbilhotando ministros do Supremo Tribunal Federal, lideranças da Câmara e do Senado, inclusive gente dele, né? Como é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Que veste a camisa amarela de Bolsonaro, vestiu, mas foi bisbilhotado pela ABIN de Bolsonaro. Aquela que ele dizia na reunião de abril de 22, né? Foi 22, né? Ou 21. Aquela reunião que ele falou assim, eu tenho a minha polícia, a minha polícia. Esse negócio aí não vale nada. Muito bem, mas ele bisbilhotava, a ABIN bisbilhotava sob o comando do Alexandre Ramagem, que era subordinada ao general Augusto Heleno, que você não vê notícia, está caladinho, está na muda. Tem um ditado popular que diz assim, passarinho na muda não canta, né? E ele não canta. Augusto Heleno está de bico fechado e ele sabe que é melhor não falar para depois não ser desmentido, nem aparecer contradição. E tal, o general Augusto Heleno. E tem também, eu gosto de imitar ele, acho engraçado, né? A reunião ministerial, só para confirmar aqui, 22 de abril de 2020. 2020, tá vendo? Eu falei 22, 21, mas caiu para foi 20. Já faz tempo, né? Não parece. Parece que foi ontem, né? É? Tanto absurdo, né? Então tem aí o Augusto Heleno calado, o Braga Neto sumiu do pedaço também, todos eles na mira de possíveis processos sérios, né? O último encrenca é essa da ABIN. Né? Houve um encontro revelado hoje pela TV Globo no ano passado entre o atual diretor da ABIN, o Luiz Fernando Correia, delegado, né? O atual diretor da ABIN. A ABIN foi criada no governo Bolsonaro, mas a ABIN continua existindo e o atual diretor foi procurado por Alexandre Ramagem, tiveram uma reunião, não se sabe ainda o que rolou aí. Isso deve ter sido motivo de uma das perguntas hoje da inquirição da Polícia Federal sobre Alexandre Ramagem. Vamos esperar que tem mais coisa para sair por aí, e muita, né? Você, como eu dizia ontem, você puxa uma pena, não vem uma galinha, vem um galinheiro inteiro. Agora, é preciso que essas ações tramitem, avancem, para que a justiça prevaleça no país.
para que a gente não se esqueça que cada ato desse, cada crime desse imputado a Jair Bolsonaro, somados, resultam numa pena considerável, né? E o país quer ver as coisas funcionando. É isso. Vamos ver várias coisas ao longo da edição de hoje. Você já falou aí, inclusive, do dinheiro vivo comprando imóveis, né? Do vazamento de uma fala do presidente Lula servindo à especulação do mercado, vazamento de uma entrevista que ele concedeu à TV Record. Antes de ir ao ar, né, a repórter fez vazar um pedaço que servia para manipulação do mercado, deu barulho. Você vai ver que o nosso ICL, né, chega a falar de crime. André Campedelli e Débora Maganha hoje disseram, é crime. Vamos ouvir isso tudo hoje aqui. Hoje tem Leandro Demore, hoje tem Heloísa Vilela. Igor Melo também vem para trazer Igor Melo, os hoje está detalhes. cheio de histórias, né? Tem muita coisa, Chico. Vamos seguir. A gente vai começar a partir de agora. Vamos chamar os nossos convidados que já são da casa, né? Leandro Demore e Igor Melo já estão entre nós. Vou trazer aqui um resuminho do que foi essa história, mas já vou dar boa noite. Estava conversando com o Igor Melo agora há pouco também, então boa noite mais uma vez, querido Leandro Demore. Seja muito bem-vindo também, querido. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Igor. Tudo bem por aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, nossa comunidade ICL. Estamos mais uma vez aí, Gabi. Estamos aí, né, Igor, para contar essa história. Mais uma bomba que está no Igor portal. Igor e Juliana, terríveis. Isso. Olha... Terríveis no bom sentido. Isso aí. No bom sentido, né? No iclnoticias.com.br já dá para a gente acessar. Aliás, essa não é a única reportagem, é uma série de reportagens que o Igor Melo, a Juliana Dalpiva, a Carla Gamba também, todos eles vêm trazendo na coluna da Juliana. Essa história, eu já dei uma pitadinha aqui na nossa abertura, mas para você que está chegando agora, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, acessou um cofre mantido com o irmão dele, o Flávio, numa agência bancária lá no Rio de Janeiro, nos mesmos dias em que o pai, o Jair, comprou casas. Sabe onde? No condomínio Vivendas da Barra, Chico. Vivendas que eu chamo de Vivendas da Barra Pesada. Esse mesmo. Agora, que loucura, né? O Igor vai detalhar os valores disso. Ele compra uma casa por 420 mil reais, né? Uma casa. 409 mil reais. 409. Essa casa tinha sido comprada antes por uma empresa por 580. E a empresa vai e vende para ele depois por 420. Super normal, né? Ter um prejuízo Tudo em dinheiro vivo, né? Exato. Igor? Que loucura, hein? Um prejuízo de 170 mil. O Igor, a Juliana, enfim, a reportagem cruzou dados de documentos do Banco do Brasil, escrituras de cartório, enfim, tem um monte de idas e vindas ao cofre. O Igor vai contar aqui pra gente, mas vamos começar por essa história aqui que o Chico já puxou, essa primeira, né, casa que foi um prejuízo de mais de 100 mil. Aliás, quase 200 mil, né, essa primeira casa, 170 mil reais. De porque prejuízo. Porque ele comprou por 409 mil. A empresa compra mil. uma casa por 500 e tanto, depois revende por 400. Que coisa estranha. Conta pra gente, Igor. Quem me oferece essas coisas? Pois é, e assim, né? Isso não é um período enorme, isso é em 4 meses, né? A empresa comprou por 580 mil e vende para o Bolsonaro essa casa 4 meses depois por 409 mil. Assim, esse negócio aconteceu em 2009 e nesse dia, como a Gabi falou, a gente identificou que o Carlos Bolsonaro deu um pulo no caixa, no cofre que ele mantinha numa agência Que bancária. é um caixa, né, do Banco do o Brasil, no Igor? centro do Eu Rio. adorei o ato falho, porque realmente... É verdade, acaba caixa funcionando como um eletrônica, caixa né? mesmo. Devia ser uma caixa de Mas sapato cheia de dinheiro, que ficava lá dentro do cofre. Nada. No contrato, que a gente inclusive tem o print aí da assinatura do Carlos no contrato, eles fizeram questão de um cofre tamanho grande. Era o maior disponível. Olha. Esse é só um dos casos, tá? Porque essa empresa teve esse prejuízo. E aí depois foi em 2012 também, né, Igor? Pra gente detalhar um pouco mais aqui, um segundo imóvel que ele comprou no mesmo condomínio, lá no Vivendas da Barra. Pesada. E é onde o Carluxo mora também, né? Onde morava o Rony Lessa, é bom lembrar. Isso. O cara que matou a Marielle. Isso mesmo. E o Anderson. É isso mesmo, Gabi. E só para lembrar
Esse imóvel, esse segundo, que foi comprado em 2012 pelo Bolsonaro, mas é onde o Carlos Bolsonaro vive desde então, foi avaliado pela prefeitura na época em mais de 2 milhões de reais. Então, assim, você tem, nesses dois casos, suspeitas bastante fortes de que esses imóveis foram negociados com valores por fora, digamos assim, que é uma prática que já foi identificada na família Bolsonaro diversas vezes. O próprio Flávio Bolsonaro, na investigação da rachadinha dele, a gente tem casos desse tipo também, de que foi provado que ele pagou por fora mais de 630 mil reais em dinheiro vivo. Também foi ao cofre nesse dia, inclusive a gente já deu essa reportagem aqui também, que ele mantinha o cofre junto com o Carlos, né? Então, assim, é o modus operandi da família Bolsonaro nessas transações mirabolantes de imóveis, assim. Para incluir aqui o Demore na nossa conversa, né, Chico, Igor, eu estava conversando com o Igor agora à tarde, um pouco mais sobre isso, sobre como, na verdade, essa reportagem especificamente fala sobre o Carlos indo até o cofre, mas revela, é mais um capítulo de um esquema que envolve a família inteira, né, Demore? É uma atuação, um modus operandi da família Bolsonaro, inclusive pagando parte desses bens em dinheiro vivo. Quantias altíssimas, É uma inclusive. empresa, né? É uma empresa, né? A Rachadinha S.A., isso aí já está bastante comprovado. Agora, toda vez que eu vejo essas matérias que os colegas estão publicando no site, já faz algumas semanas, né? Eu lembro que quando o Bolsonaro lançou a nota de R$ 200, eu até fiz uma comparação, na época que eu vivi na Itália durante alguns anos e tinha uma grande discussão em toda a Europa para acabar com a nota de 500 euros, né? Na Europa tem uma nota de 500 euros. E a grande discussão, que é uma nota que eu vi uma vez na vida, inclusive, quando eu fui pagar um aluguel, eu tive que sacar dinheiro, consegui pegar no banco a nota de 500. É uma nota amarela. Veja, eu nem lembro como é que é a nota, pra vocês terem uma ideia. E aí tinha uma grande discussão na Europa em relação à nota de dinheiro, porque uma coisa que as pessoas não imaginam até hoje, que o dinheiro ilegal, ele precisa em algum momento ficar físico. Isso é muito louco, né? No mundo digitalizado que a gente vive, o dinheiro ilegal, seja ele do tráfico de drogas, de animais, de espécies, de seres humanos, de armas, qualquer coisa, ele precisa virar físico em algum momento, ele precisa ser transportado. E tinha essa discussão, a União Europeia queria acabar com a nota de 500 euros, porque fica muito mais fácil você encher um carro com notas de 500 euros do que você encher um carro com notas de 100 euros. E quando o Bolsonaro criou a de R$ 200 aqui no Brasil, Igor, a gente até brincava, né? Pô, o Bolsonaro está criando para consumo próprio, né? A única família que vai usar essa nota é a família Bolsonaro. Veja que, de fato, toda vez que o Igor aparece com essas matérias, eu fico me perguntando qual que era o tamanho. Igor, você sabe o tamanho do cofre? Porque, cara, os caras toda hora eles iam tirar dinheiro desse cofre. Fisicamente é uma coisa muito grande ou eles precisavam mesmo da nota de 200, cara, porque não tinha mais espaço lá? É uma pergunta com tom de piada, mas é honesta Olha, mesmo, assim. O cofre era uma coisa muito grande, assim? Vocês têm noção do tamanho desse negócio? só um parênteses antes de Cara, Igor falar. Igor, só um minutinho. Você está falando de nota. Eu, por acaso, né, estava com uma nota de 200, tem um mês mais ou menos, na Barra da Tijuca, na Barra Nossa, Pesada. olha só. E eu entrei numa farmácia e Nossa, tentei circulou lá. pagar. E tentei pagar. Circulou lá. Eu tentei pagar com a nota, que eu queria. Na verdade, eu ia comprar um negócio de barbear para poder trocar a nota. Porque como é que eu vou fazer com a nota de 200? Você acredita que eu fui em duas farmácias e não aceitaram a nota? Uma disse que não tinha troco, a outra olhou e falou assim: essa nota aí a gente não aceita, não. Eu falei: como? Tem que aceitar. Não, mas é porque se essa nota for falsa, eu falei: você está achando que eu falsifiquei nota? Não, mas pode ser, se for falso, o prejuízo é muito grande. Quer dizer, nem estabelecimento comercial quer aceitar a nota, você imagina. Eu tô procurando aqui nesse minuto, calma aí. Eu sei que é o tamanho grande, mas tem a medida também. Deixa eu achar Do aqui. cofre, né? Tem a Mas medida. assim, Olha só, é detalhes mesmo, gente. tem a Muito bom. medida. Isso é uma coisa mágica, né? Eu Quem quero saber sabe o faz tamanho ao vivo, né? Já É diria o isso Faustão. aí. Você viu o cofre, Igor? Mas. Oi? Você viu o cofre? Não entendi. Você esteve lá Não, e viu não. o cofre? Não, não. Não, porque, Dentro do banco, né? inclusive, o Carlos e o Flávio mantiveram esse cofre entre 2004 e 2016. E eles tiveram que encerrar o cofre porque o Banco do Brasil, nessa agência bancária, que fica praticamente atrás da Câmara dos Vereadores do Rio, encerrou esse serviço. Então não tem mais esses cofres lá. Eles tiveram que parar por isso, não porque quiseram, né? Não sei se eles têm cofre em outro lugar hoje em dia, mas nessa agência específica o contrato foi encerrado por iniciativa do Banco do Brasil. Porque, Igor, nessa época já ninguém mais usava dinheiro vivo, só eles, né? Devia ser o único cliente de cofre no Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Devia ser a família Bolsonaro, né?
Não, e assim, a gente tá falando isso em meio tom de piada, né, Mori? Mas é bom, assim, isso que você tá falando faz sentido porque uma coisa que chamou a atenção, inclusive do Ministério Público, é que as idas ao cofre, tanto do Carlos quanto do Flávio, só para esclarecer, eles não citam o Flávio, o nome do Flávio tá tarjado. A gente que apurando descobriu que era o Flávio. Tá tarjado porque ele é senador e esse caso teria que subir para o STF. Então, assim, ele não é investigado nesse procedimento e eles tarjaram, mas a gente conseguiu identificar mesmo assim, só para esclarecer. Mas eles chamam a atenção que as idas são muito constantes, pelo menos uma vez por mês eles vão ao cofre. Vários meses, 2, 3 vezes. Nessa compra da primeira casa do Vivendas da Barra, por exemplo, o Carlos foi no dia da compra, mas ele já tinha ido 2 dias antes. Então, assim, os próprios peritos do MP chamam a atenção de que o tipo de bem que normalmente é guardado em um cofre são joias, são, enfim, documentos, coisas do tipo que você não vai ver toda hora. Você não tem por que você ir num cofre 1, 2, 3 vezes por mês. E que eles próprios apontam que isso é um indício de que esse cofre servia realmente. Eu falei caixa no início por ato falho, mas é porque eu estava brincando com a Gabi agora há pouco sobre isso. Era meio que o caixa eletrônico da família, realmente. Toda vez que eles precisavam de dinheiro, eles iam lá. É o que, assim, é o que indica essa frequência. Assim, o MP não afirma isso, mas o próprio MP documenta que no caso de uma compra feita pelo Carlos, tem fortes indícios de que ele pegou o dinheiro no cofre para fazer o pagamento em dinheiro vivo, porque ele faz 2 horas depois. A gente também tem indícios fortes de que o Flávio fez isso nesse caso dos 630 mil reais para comprar 2 imóveis. E tem essas outras negociações. Nessa matéria também a gente vai falar daqui a pouco mais em detalhes. Tem também uma compra de imóveis pelo Eduardo Bolsonaro, uma compra de um apartamento em Copacabana, onde o Carlos Bolsonaro vai no dia da compra e o Eduardo declara que pagou 50 mil em dinheiro vivo. Ou seja, tudo leva a crer que realmente era isso. Quando eles precisavam de dinheiro, eles iam lá pegar. Então, tinha esse fluxo constante no cofre, sabe? Esse caso do Flávio é muito interessante, né, Igor, também da gente trazer aqui, porque é um valor, gente, que eu realmente fico imaginando como é que ele fez até para carregar esse valor em dinheiro, né? Porque imagina só, gente, pessoas que vendem imóveis, né, corretores de imóveis no Brasil, pessoas que conseguiram fazer o financiamento de um apartamento. Imagina só você levar dinheiro em espécie, mais de 600 mil reais de dinheiro em espécie para comprar um imóvel. E também não é usual, né, para uma pessoa que vende apartamentos, um corretor, receber o dinheiro dessa forma. Eu imagino só, durante uma transação como essa, a pessoa que fez essa transação, né? Como é que o Flávio chegou com malas? Assim, é realmente inacreditável de você imaginar como é que isso foi feito, porque é um volume muito aterrorizante, Mas né? viu que sempre que tem alguma coisa de corrupção, de dinheiro ilícito, isso vai aparecer em dinheiro vivo mesmo, né? Hoje de manhã, acho que foi a Vivian que lembrou isso, né? Foi a Vivian ou a Juliana, do Rocha Loures, correndo com a malinha saindo da pizzaria, aquele que carregava dinheiro do Temer, né? E é icônica essa Do Temer. também. Essa E imagem. tem o dinheiro do Aécio também no porta-mala do carro, em malas. Eu não sei, parece que o Bolsonaro também deu um tiro no pé quando o Banco Central criou, não foi ele, mas criou o Pix, né? Porque o Pix vai acabando com esse negócio de circulação de dinheiro. O dinheiro vivo, ele sempre está ligado ao tráfico de drogas, ao jogo ilegal e à corrupção. Bandido trabalha com dinheiro vivo. Bandido não faz Pix, né? Ainda mais hoje em dia, né? Pois é. Agora, uma dúvida que eu tenho como que essas reportagens que vocês estão publicando, ela se conecta com... Porque a Juliana até hoje de manhã ela falou uma coisa muito importante que as pessoas confundem, que quando caiu algumas provas, né, foram derrubadas do inquérito lá, da investigação do Flávio sobre as rachadinhas, muita gente acha que a própria investigação acabou, né? Só que essa investigação do Flávio não acabou, né? E isso tudo se conecta de algum modo. Agora, só para a galera que está nos assistindo entender, essa investigação que vocês estão publicando, ela se refere, assim, a pessoa de referência da investigação é o Carlos, é isso? E a do Flávio é uma outra investigação. Claro que a gente sabe que elas se conectam porque o esquema é todo o mesmo, mas são investigações diferentes, é isso, Igor? Isso, exatamente. Até porque são em foros diferentes, né? A do Carlos, por ser vereador, ele não tem foro privilegiado, então ela corre na primeira instância. E a do Flávio, na época, ela era feita já no gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Ele delegou, enfim, para
grupo de combate à corrupção, mas formalmente a instância dele o foro dele é no tribunal, não é numa vara de primeira instância, né? Isso que você lembrou, Demore, que a Juliana falou também de manhã, é muito importante, a gente sempre bate nessa tecla. A investigação do Flávio não foi arquivada, e não só não foi arquivada, como ainda existem provas válidas. A gente tem, por exemplo, uma das servidoras do gabinete do Flávio, que originalmente apareceram lá no relatório do COAF, que deu início a isso tudo, como uma das que repassava dinheiro para o Queiroz, ela depôs ao Ministério Público e confessou que havia um esquema de rachadinha, que ela era filha de um ex-militar, amigo do Bolsonaro, do Jair, e não do Flávio, é bom destacar, e que foi indicada pelo pai, ela tinha um emprego, tinha a vida dela, e ela devolveu o dinheiro. Isso está confessado por ela em depoimento. A gente tem áudio de uma das irmãs da Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro, confessando que devolvia o dinheiro. Até daí que, inclusive, desse áudio que vem o nome do livro da Juliana, O Negócio do Jair, porque ela fala assim. Enfim, tem várias provas que estão de pé. E essa investigação simplesmente está parada no gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Rio. Assim. Eu acho estarrecedor mesmo, que diante de tudo que a gente sabe, cada vez mais tem novos elementos, como agora nessa investigação também, que simplesmente esse processo não ande. E eu estava até comentando com a Gabi mais cedo, que mesmo nesse do Carlos agora, diante dessa revelação que a gente faz hoje, me parece um motivo razoável para o Jair Bolsonaro ser investigado, inclusive porque ele também não tem foro privilegiado hoje em dia. Ele pode ser investigado pelo MP nessa instância. Se o próprio MP aponta que uma negociação do Carlos nesses moldes é suspeita, tem uma negociação exatamente igual do Jair agora. E aí, assim, a gente vai cobrar do MP, vai questionar, e eu acho que a sociedade tem que questionar por que essas pessoas não são investigadas. Por que essas investigações não vão para frente, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas até o caso da Val do Açaí, ela resultou numa investigação aberta pelo MPF em Brasília, que também ninguém sabe o que aconteceu com essa investigação. O Jair Bolsonaro já não tem foro desde janeiro de 2023. É um caso provado, todo mundo sabe que ele é fantasma, sabe? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Assim, você tem todas as evidências possíveis de que a Val do Açaí era uma funcionária fantasma. E, assim, cadê esse caso, sabe? Eu acho que, se vocês me permitem assim, uma análise mais política, essa pressão que a família Bolsonaro faz sobre as autoridades não tem surtido efeito na Polícia Federal, não tem surtido efeito no STF, mas acaba surtindo efeito nessas autoridades menores. Um procurador, um promotor, talvez se acanhe de prosseguir com uma investigação contra eles, porque assim, eu não consigo ver outra explicação para isso acontecer, sabe? Você está falando aí, você imagina um promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, talvez trema, porque se a família Bolsonaro tem historicamente ligações, vínculos com milicianos, né? Quer dizer, mexer, como diz o Mário Sérgio Conte, numa propaganda da Globo News, fala assim, você tem certeza que quer mexer nesse vespeiro? É isso, você pega um promotor desse para investigar o dinheiro vivo e o cara vai assim, você vai investigar, mas você tem certeza que quer mexer nesse vespeiro? Porque esse vespeiro pode ter a família Bolsonaro, mas pode ter também o pessoal do Rio das Pedras, da Muzema, do Jacarezinho, da Cidade de Deus. Você não sabe o tanto de milícia que pode ter no meio disso, né? E você sabe como as coisas acontecem quando você mexe com esse tipo de gente, né? Teve uma juíza no Rio de Janeiro. Sim, Chico, nesse caso não é nenhuma dúvida, né? A gente tem provas de que... inclusive, foi um dos furos que eu mais me orgulho na minha carreira, de que o capitão Adriano, miliciano, matador, chefe do escritório do crime, conseguiu empregar a mãe e a ex-mulher no gabinete do Flávio. Assim, a gente revelou isso no início de 2019. Então, assim, não só isso, como, inclusive, o Adriano participou da lavagem de dinheiro da rachadinha do Flávio. Assim, isso está provado na quebra de sigilo. É um dos eixos de investigação do MP do Rio, no caso do Flávio. Então, assim, essa relação está cristalina também. Não é uma suposição ou uma ilação, não. Assim, isso está provado também. Nesse caso específico, pelo menos, está provado. Vou aproveitar aqui. Uma linha, Gabi, só rapidamente, diga, Demore. Também, uma linha de investigação muito importante desses casos também, que saiu, que veio inclusive de parte dessas investigações e foi publicado uns anos atrás, se não me falha a memória, pelo Sérgio Ramalho no Intercept, mas eu posso estar enganado, o Ramalho deu muita matéria em relação a isso, mas também era o investimento do dinheiro das rachadinhas em construções de prédios ilegais na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso aí também veio da investigação, né? Isso não foi uma coisa levantada do nada,
E também isso parou no meio do caminho, né, Igor? Foi dele mesmo, não viu, foi Demore? adiante também Dando essa os parte, créditos né? aqui ao Sérgio Ramalho. Eu pesquisei aqui rapidinho, já apareceu de cara. Foi ele. Foi, no Isso, Intercept. isso. Olha, Esse e ponto lembrando em também que essa coisa específico, do. assim, eu confesso que eu nunca vi documento falando isso, mas, enfim, não estou dizendo que não aconteceu, só estou dizendo que eu particularmente não vi documentação sobre isso. Mas, assim, a questão que esse é um problema assim do Rio de Janeiro maior, né? Acho que não é só sobre os Bolsonaro. Toda vez que essa relação entre polícia e milícia de alguma forma se esbarra numa investigação, a investigação para. Isso desde a época da CPI das milícias, assim, o trabalho da CPI foi brilhante, mas assim, a CPI indicou vários políticos que não eram milicianos, mas que tinham apoio de milicianos e, enfim, estão citados no relatório lá. O próprio Domingos Brazão foi citado nesses termos, É verdade. e nenhuma dessas investigações andou. A classe política do Rio simplesmente fingiu que nada aconteceu e vamos seguir em frente, né? Então, assim, acaba que eu acho que esse é mais um caso, nesse caso. Lembrei só porque a Selene, da nossa audiência do ICL, escreveu aqui: vocês não podem se esquecer dos 51 milhões em dinheiro vivo achados no apartamento do Gedel Vieira Lima. Lembram-se disso? Sim, também. Eu sei que isso deu um tempo de cadeia para ele, mas ele já está livre e até agora não se esclareceu, né? Como é que aquele dinheiro foi parar lá ou foi parar na mão dele? Não, 51 o milhões de cofre dinheiro cheio de dinheiro também, Chico. Acho que 4, 5 milhões dos kits de robótica também, Quatro, mesma coisa. O quatro. dinheiro ilegal, em algum momento, ele tem que se fazer físico, não tem jeito, porque ele não pode passar pelo sistema bancário. Quando começou o negócio de Bitcoin, muita gente achava que Bitcoin ia ser um escoadouro, né, de dinheiro ilegal. E, de fato, virou um escoador de dinheiro ilegal. Mas, mesmo assim, hoje, a aplicação da Bitcoin, porque, no fim... a gente está falando aqui de emoções puramente humanas, né, Chico? O cara que rouba dinheiro em algum sistema, em algum esquema, ele quer o quê? Ele, no fim, ele quer comprar uma Ferrari, ele quer comprar uma casa, ele quer passar férias num hotel de luxo em Paris e pagar 40 mil reais a diária, ele quer ficar no Ritz durante uma semana, durante as Olimpíadas, e isso não aceita Bitcoin, você não consegue pagar a sua vida com Bitcoin. Então, em algum momento, esse dinheiro tem que ficar físico. É isso que essas matérias da Ju e do Igor estão mostrando pra gente. O dinheiro se transforma fisicamente em algum momento, ele é adquirido de modo ilegal, muito possivelmente, e ele é usado fisicamente para adquirir bens de consumo também, né? Bom, e tem que ser, se ele tem origem ilícita, ele não pode passar pelo sistema que tem controle, o sistema bancário. Tem que passar por fora mesmo, né? Carregar em malinhas, né? Ou em várias malas. Em alguns casos é isso aí. Não é, Igor? É isso. Igor, quero te agradecer por hoje, querido. Boa sorte nas próximas, porque, essa daí não é a única reportagem, tem uma série de reportagens que o Igor e a Juliana fizeram a respeito da família Bolsonaro, e vem mais por aí, porque eles também estão debruçados sobre outros documentos, investigando outras histórias aí. Então, em breve, a gente vai continuar acompanhando as reportagens do Igor e da Juliana lá no site do ICL Notícias e aqui também nos nossos programas, no N1 e no N2 também. Obrigada, Igor. Bom trabalho por aí. Valeu, gente. Temos mais cofres vindo por aí no futuro em breve. Estamos apurando. Boa, abraço. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Demore continua aqui com a gente. Além dessa história, outro caso que é bastante importante da gente comentar aqui, a gente já falou na abertura do programa, é que o Alexandre Ramagem está prestando depoimento na Polícia Federal. Não acabou ainda não, né? Não acabou ainda, pelo menos ao que se tem notícia. Aqui também estou pesquisando para ver se a qualquer momento chega alguma novidade a respeito disso, mas parece que ainda não acabou mesmo sobre esse caso da ABIN de Bolsonaro. E aí é um depoimento que está acontecendo 2 dias depois do Alexandre Ramagem, aliás, do Alexandre Ramagem não, né, perdão, do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, olha o ato falho aí, suspendeu o sigilo do áudio que aí sim o Ramagem gravou, né, o que se tem notícia, aquele áudio abafado que a gente trouxe trechos aqui ao longo dos nossos programas, da nossa programação, em que ele estava com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o general Augusto Heleno também, ministro dele, 2 advogadas do Flávio Bolsonaro, e tudo isso justamente para eles tentarem combinar de blindar o Flávio Bolsonaro no caso de peculato, das rachadinhas, ou das rachadonas, né? Como disse a Juliana hoje de manhã, porque de fato é muito dinheiro envolvido.
Demore, quero te perguntar sobre como é que está o timing dessa história toda, né? Se a gente já tem uma expectativa em relação a isso, porque o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui é que, de fato, agora não tem como pular fora desse barco, né? Porque o Ramagem, ele sabe muito e a família Bolsonaro não tem muito agora como soltar a mão dele nessa candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. Principalmente porque eles estão sem opções no Rio de Janeiro, né? Poderiam tentar fazer um ensaio do Pazuello e tal, mas há uma crença. Eu queria separar essa história em dois eixos, Gabi, que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, mas antes eu quero fazer só um aviso, assim, eu, particularmente, não gosto do método, tá, Gabi? Libera o áudio hoje, aí libera um pedacinho de conversa amanhã, eu não gosto do método, sabe? Eu não gostar do método não implica em que o que acontece não seja notícia, e a gente vai comentar, e a gente não consegue desver as coisas que a gente viu. É claro, as coisas são muito graves, mas eu, Leandro, não gosto do método. Eu esperaria que essa investigação acabasse, que eles liberassem os sigilos todos de uma vez só, que a gente pudesse ver a completude da investigação, porque o método ele pode muitas vezes ser um tiro no pé e pode gerar inclusive nulidades no futuro. Feito esse preâmbulo aqui, não gosto, nunca gostei, tá? É um método que lembra um pouco ares do passado, essa história de vocês soltando as coisas aos poucos, se é que vocês me entendem. Muito bem. Dito isso, eu acho que a gente já falou muito sobre esse áudio, né? Eu acho que juridicamente, para o Bolsonaro, o áudio é ruim. O áudio em si é prova de alguma coisa? Não. O áudio não é prova de nada, tá? A gente precisa deixar bem claro para nossa audiência, porque as pessoas confundem, né? Gente, nessa reunião em que o Bolsonaro estava com o Ramagem e tal, eles poderiam ter combinado, inclusive, o Bolsonaro tomar o lugar do Papa Francisco, né? De modo violento, inclusive. Não seria crime, a não ser que o Bolsonaro e os seus tomassem atitudes posteriores à reunião para efetivamente depor o Papa Francisco. Então é disso que se trata, né? Uma coisa é o que eles falaram, falar não é crime, falar o que eles falaram ali. Agora, já tem comprovações, a gente publicou inclusive no slnoticias.com.br, matéria de hoje de manhã, se eu não me engano, da própria Ajuda Alpiva, né? Mostrando que sim, aconteceram, as coisas aconteceram conforme eles se programaram e conversaram. Atitudes foram tomadas, reuniões foram feitas, né? Então, isso é que pode complicar a vida do Bolsonaro, do Heleno, do Ramagem, juridicamente. Agora, eu quero nadar um pouquinho contra a maré aqui. Só uma coisa, fiz isso de manhã no Demore. Você disse que esse áudio não é prova de crime, não é prova de nada, mas de certa maneira porque esse áudio constata que houve uma reunião dentro do Palácio do Governo, reunindo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Araponga, chefe diretor-geral da ABIN, duas advogadas e o presidente da República, né, para usar isto, ou pelo menos para tentar usar essa estrutura em defesa de um interesse particular, do filho. Quer dizer, eu acho que o áudio não pode não revelar grandes crimes consequentes àquilo. Mas o que a gente vê é que essa reunião nada republicana, ela tem um quê de criminosa, viu? Então, usar a máquina do Estado. Exato. Ela tem o planejamento, né, Chico? Agora, se no fim da reunião eles tivessem terminado a reunião com a seguinte frase: não, gente, esquece tudo, está tudo bobagem, não vamos fazer nada, e não tivessem tomado nenhuma atitude, o áudio por si não seria crime. Ele não seria capaz de incriminar nenhum dos participantes da conversa. Acho que às vezes a nossa audiência confunde as coisas, porque saiu o sigilo do áudio, as pessoas, tá aí a prova que faltava. Não, o áudio não é prova de que atitudes foram tomadas para praticar advocacia administrativa, você ter crime de responsabilidade, se o Bolsonaro estivesse no cargo ainda, né? Você precisa das atitudes, de fato, depois do áudio, só para deixar isso bem claro, né, Chico? Agora, de manhã eu falei uma coisa que eu quero trazer para cá também, que é o seguinte: a gente às vezes esquece como as redes sociais, e muito usadas pela extrema-direita, elas funcionam. Elas funcionam de modo caótico, descontextualizado e desfragmentado. Então, para o Bolsonaro, o áudio deixou ele melhor do que ele estava na sexta-feira sem o áudio. E explico por quê. Porque no áudio você tem ali o Bolsonaro falando frases: não, a gente não vai pedir favor nenhum, deixando claro que não vamos cometer nenhum crime. Tem ali a reunião toda em torno de uma tese de que o Flávio está sendo perseguido por uma máfia de fiscais da Receita Federal. Então, assim, para uma parte da população brasileira que
atenção no que eu vou falar aqui, mesmo depois que nós vimos em vídeo o Bolsonaro na famosa reunião de ministros que veio à tona depois que o Sérgio Moro deixou o governo, falando: se eu tiver que mudar o diretor da Polícia Federal para proteger o meu filho e a minha família, eu vou mudar? Sim. Então ele falou isso, saiu da boca dele, está gravado em vídeo. E em 2022, milhões de pessoas votaram nele de novo. Então nós temos dezenas de milhões de pessoas neste país que não se importam com isso. Então a reunião, se ela é colocada para essas pessoas nesse frame, com partes recortadas, colocando uma letra grande assim, Jair estava tentando proteger Flávio de uma armadilha, Flávio estava sendo perseguido por uma máfia de fiscais. Aí você tem as advogadas falando essa tese ali, as advogadas depois também falando que o Ramagem não pediu nada para elas. As advogadas falaram isso, o Ramagem nunca me pediu nada. A advogada falando, eu nem sabia que o presidente ia estar nessa reunião. Então veja, a reunião, se ela usada, como ela foi, está sendo usada neste exato momento, descontextualizada, fragmentada, de modo caótico e como peça de marketing para o Bolsonaro, o levantamento desse sigilo para a base eleitoral dele foi excelente. Eu falei isso hoje de manhã no Desperta. Eu sei que as pessoas têm a tendência a falar, não, mas imagina, ele está tentando não sei o quê. Gente, eu vou repetir, o Bolsonaro falou na reunião de ministros que se ele tivesse que tirar o filé da boca de alguém para dar para um filho dele, ele assim o faria. E as pessoas votaram neste senhor novamente, depois deste vídeo. A gente esquece a dinâmica, como as coisas se dão, nesse seio das pessoas que estão dentro da seita, que estão completamente dentro da bolha, dentro desse túnel de informação caótica, descontextualizada e desfragmentada. Então, e aí só para encerrar, uma coisa importante, a Folha deu hoje uma matéria que fala disso. Eu já tinha falado isso, aliás, no programa, se eu não me engano, na segunda-feira, tá? O Ramagem, ele tá muito mal para tentar pensar em virar prefeito do Rio de Janeiro. Porque ele tem um índice de intenção de voto muito baixo, o pai está super bem aprovado, tem uma chance enorme de se eleger no primeiro turno. Como que para o Bolsonaro e para o Ramagem, isso é bom também? O Ramagem, de pronto, ele é tido pelo bolsonarismo como um traidor, porque ele gravou o Bolsonaro sem avisar. E todo mundo sabe o que acontece politicamente com os traidores do Bolsonaro. Eles são ostracizados e são vandalizados publicamente. Horas depois, aparece o Ramagem e fala, o Bolsonaro sabia que eu tinha gravado. E o Bolsonaro confirma isso. Eu acho, Chico e Gabi, que é mentira, tá? Eu acho que o Bolsonaro não sabia que o Ramagem gravou. Mas eles combinam essa versão para a base bolsonarista ficar de bem com o Ramagem. Eles vão usar esse fato para fazer com que as pessoas saibam que o Ramagem é o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, porque isso não é sabido. E vão tentar fazer o Ramagem decolar. A Folha deu uma matéria sobre isso hoje, eu tinha comentado isso ontem. Então, no geral, eu acho que juridicamente complica mais para o Bolsonaro, você tem a comprovação, você tem a conversa gravada, não tem como negar. Agora, politicamente, eu não acho nem de longe que o Bolsonaro hoje está pior do que ele estava na sexta-feira, quando nós não sabíamos ainda o exato teor desse áudio que foi divulgado, que foi levantado o sigilo. E tem o vídeo, né, Demore, que eles gravaram juntos, a gente tem as imagens, eles convocaram, inclusive, para eventos de campanha já no Rio de Janeiro, nos próximos dias. O Ramagem é pré-candidato a prefeito, como eu falei. E o PL disse que a candidatura vai sair sim, vai ser na segunda-feira, no dia 22, o lançamento. E primeiro divulgou, o que foi divulgado na imprensa, justamente que o Bolsonaro teria ficado furioso por saber que o Ramagem tinha gravado esse áudio, né, sem o conhecimento dele. Só que aí depois eles gravaram esse vídeo juntos, é o que você estava explicando, né, Demore? É justamente para a base bolsonarista, enfim, ser um pouco palatável, vamos dizer assim, né, para a base bolsonarista. Mas, de fato, eu acho que triturar o Ramagem, né, Gabi? Exato. Porque a base bolsonarista é triturar o Ramagem como traidor, como fez com todos, como fez com o Bebiano, como fez com o governador de Santa Catarina, que foi ostracizado, como fez com todos eles, né? Então, o Bolsonaro, ele faz uma operação para salvar a imagem do Ramagem para a base bolsonarista,
Porque o Bolsonaro quer ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro, gente. É a base eleitoral dele. É a principal eleição do Bolsonaro é derrubar o Paes e colocar alguém lá, seja quem for. É péssimo o Ramagem ter gravado o Bolsonaro sem o Bolsonaro saber. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não sabia e que eles estão mentindo, tá? Eu não tenho informação sobre isso. Eu tenho só a minha intuição. Eu acho que eles estão mentindo, que foi sabido, que o Bolsonaro sabia e tal, não sei o quê. Mas o Bolsonaro fez conta e ele é um pragmático. Ele falou, cara, eu preciso desse cara, eu preciso desse idiota, eu não tenho mais ninguém para botar no lugar dele, né? E a gente vai tocar essa eleição para frente. E ainda trazendo esse caso da ABIN, do Bolsonaro, o Demori, dessa reunião principalmente, porque nessa reunião, como a gente falou aqui, estava lá o Bolsonaro, né, o próprio Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, o Augusto Heleno e também duas advogadas do Flávio. Uma dessas advogadas, que é a Juliana Yarrenbach, ela deu agora entrevista para Juliana Dalpiva, agora há pouquinho. Ela que estava nessa reunião e que foi gravada, ela justificou essa história, ela deu a versão dela, do que ela foi fazer nessa reunião nesse dia. Vamos assistir esse trechinho para a gente comentar? Vamos ver. Você não se preocupou com o que esse encontro como um todo representava, com a possibilidade disso ser um uso ilegal do Estado em defesa do filho do presidente da República? Juliana, assim, eu absolutamente sempre me preocupo com esse tipo de questão. Isso é número um. Número dois, eu não estava lá para falar nem com o Ramagem, nem com o presidente da República, nem para discutir estratégia de defesa com nenhuma pessoa. Eu estava lá para unicamente fazer um protocolo de uma peça no GSI. Por que eu deveria falar com o general Heleno? Não é discutir uma tese de defesa do Flávio Bolsonaro, uma estratégia. Não foi, a intenção não era essa. Qual era a intenção? Era fazer um despacho, como você faz com absolutamente qualquer autoridade quando você vai fazer um protocolo de alguma coisa. Então essa primeira fala, né, da Juliana, ela disse também que a reunião foi questionável. Eu acho que vale a pena a gente também trazer mais esse vídeo para a gente poder comentar. Vamos ver. Temos já? Não, daqui a pouquinho. Ainda não temos. Daqui a pouquinho deixa a gente eu só vai comentar ter. uma coisa, Gabi, rapidamente. Diga. Eu falei hoje de manhã, foi muito curioso, né? Porque hoje de manhã eu analisei o impacto das falas justamente da doutora Bierrenbach nas redes bolsonaristas, porque é o que eu já tinha visto depois que ela deu uma série de entrevistas ontem, ela deu 2 ou 3 entrevistas para a imprensa, e o impacto das falas da doutora na rede bolsonarista foi ótimo. Foi ótimo. Eu não tinha visto que a doutora, antes de começar o Desperta hoje de manhã, ela postou e falou, abrindo mais um dia, ouço o Demori todos os dias, vou assistir o Desperta. Depois eu até comentei com a Ju, né? Eu falei, eu tô até constrangido que a doutora assistiu o programa, mas no programa realmente eu falo o que me parece análise política. Depois ela falou, foi muito ruim para mim ver o Demori falando isso de mim, porque não sei o que. Eu falei com a doutora Bierrenbach hoje. Falei, olha, amanhã no Desperta eu vou deixar claro que eu não tô fazendo uma análise se a senhora tá falando a verdade ou se a senhora tá mentindo. Eu acho, inclusive, que ela tá falando a verdade. Que ela foi para lá, ela tinha uma tese de que o Flávio era perseguido por uma máfia de fiscais da Receita Federal e tal. Ela tá fazendo o trabalho dela de advogada. Então, eu quero reiterar, eu não tô duvidando da palavra da doutora, nem tô colocando ela como se ela estivesse fazendo isso como uma espécie de cavalo de Troia do discurso. Eu não tô falando sobre isso. O que eu tô dizendo, e vou repetir aqui, e amanhã no Desperta, eu vou repetir novamente, né? As falas dela caem muito bem para a base bolsonarista. Por quê? Porque ela assevera que o Flávio era vítima de uma máfia da Receita Federal. Ela vai lá falar, ela fala, eu não sabia que o Bolsonaro ia estar nessa reunião, o Ramagem nunca me pediu nada. Veja, eu não estou duvidando que o Ramagem tenha pedido coisas para a doutora Bierrenbach. Eu acho que se o Ramagem pediu, ele pediu lá para mim paralela, lá para os cupincha dele que trabalhavam dentro da estrutura do Estado, não para a doutora Bierrenbach. Obviamente, ela não tem absolutamente nada a ver com isso, ela foi fazer o trabalho dela de advogada. Agora, repetindo, o áudio e as falas dela caem bem para o bolsonarismo, porque colocam o Flávio como vítima de uma armação, de uma ratoeira e tal. Agora, me espanta, Gabi, porque assim, eu não tenho acesso hoje ao GSI se eu precisar me defender de um processo judicial. Ninguém tem, né?
Ninguém tem me acesso a espanta, GSI. assim, a doutora pode estar fazendo o trabalho dela e isso não tem nada de ilegal, mas nós estamos aqui primeiro falando da ética, da moralidade, da função pública, do presidente dando acesso à advogada do filho para falar com o cara do GSI. E Isso já me também com o parece uma ministro, aberração. né? A BIM está dentro do guarda-chuva do Augusto Heleno, que GSI está que tá presente dizendo. também, é isso. São dois, né? O diretor-geral da BIM também, são E outra duas coisa, autoridades. me desculpe a doutora Juliana Berrembar, mas ela vai fazer, ela marca uma reunião e a reunião será no gabinete da Presidência da República. No mínimo, isso aí já é muito esquisito, né? Reunião no gabinete do Presidente da República. Depois ela disse que foi espantada de ver Bolsonaro lá. Não, mas eu tratei da questão porque o meu cliente é filho. Não, ele é filho, mas tem que ser um cidadão como todos os outros, com os mesmos direitos e sujeito às mesmas investigações, né? Que é o que eles não queriam. Agora, a gente tem, Demore, eu não sei se você quer complementar, mas eu tinha comentado que a gente ia ter mais um vídeo aqui, a gente já está com ele na agulha, pode ser? Vamos ver esse outro vídeo. Vamos ver, depois eu então. começo Ela a fazer dizendo meus que a reunião comentários, foi sim. questionável, vamos ver. A orientação para que vocês fossem lá encontrar o presidente, a BIM, né, o chefe da BIM, o ministro do GSI, o senador Flávio Bolsonaro tinha conhecimento? Foi ele que arrumou, demandou que vocês fossem lá? Isso eu não tenho como saber. Não tenho como saber. Agora, eu repito para você. O que me foi informado é que não era uma reunião com a ABIN. Era uma reunião para fazer um despacho, um protocolo com número, que, aliás, Juliana, eu fiz depois na Receita Federal. Eu tenho o número do processo. Não foi uma coisa escamoteada, entendeu? Assim, existiu uma impropriedade em relação ao GSI, pode ser que tenha existido. Agora, existe uma fundamentação legal que pode ser questionada. Entendo hoje eu entendo que é absolutamente questionável. Aí, o que ela fala, né? Hoje eu entendo que é absolutamente Não, questionável. perfeita a doutora aqui, Gabi. Perfeita. Ela entende hoje que o que ela fez era questionável. O que ela alega, né? E, de novo, eu não vou colocar a palavra dela em xeque, até porque ela não é o foco dessa história, né, gente? E outra coisa, né, Demore? Outra coisa que ela tem direito, né? Ela é advogada de um cidadão. Se esse cidadão tem um pai que é presidente da República disposto a entrar na história e eu sou advogado, que bom, eu quero que venha tudo. Não cabe a mim. Não, você vai ouvir o advogado. Claro, exatamente. vou Mas lá como ela ouvir própria aqui. diz aqui, ela fez um protocolo depois na Receita Federal. Justo, protocolo na Receita Federal, eu, como cidadão, posso fazer também, se eu acho que tem alguma impropriedade. Se a Receita vai me responder ou não, são outros 500. A doutora Birrenbach fala, aliás, que a Receita não a respondeu, né? Se o Flávio Bolsonaro estava sendo vítima de uma armação dentro da Receita Federal, com phishing expedition, com tentativa e erro até encontrar alguma coisa, isso tem que ser derrubado. Isso é inegável, tem que ser derrubado, provado e derrubado. Agora, eu falei antes de ouvir a segunda parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, concordamos, eu e a doutora Birrenbach. É uma impropriedade ela conseguir acesso ao GSI. O GSI é um gabinete de segurança institucional para a segurança do presidente da República. Não tem absolutamente nada a ver com a defesa do filho, da filha, do sobrinho, do neto, do enteado. Aliás, o que me espanta, e a doutora fala que ela foi muito dragada para dentro dessa história por conta da sua ex-sócia essa que recebeu os informes ilegais produzidos pela BIM Paralela, confirmou para o Guilherme Amado, que recebeu sim as investigações ilegais da BIM Paralela e repassou para a doutora Birrenbach. Então, veja, a doutora Birrenbach ela já estava nessa história de segunda mão. Podemos colocá-la numa investigação mais aprofundada, até mesmo como uma vítima das circunstâncias. Depois ela cai fora, ela pula fora desse caso e desfaz a sociedade com a sócia, né? Então, eu posso imaginar até que ela está de boa fé dando essas entrevistas, mas veja que ela mesma, depois de tantos anos, ela olha para trás e fala, realmente uma reunião onde sequer o meu cliente está, porque veja, o Flávio não está na reunião, o interessado não está na reunião. Com o presidente da República, o cara da BIM, o cara do GSI, não parece uma coisa muito republicana, digamos assim, né?
Ô, Demore, eu queria te perguntar rapidinho aqui, aproveitando, porque a Elô queria entrar na conversa, ela tá aqui nos bastidores esperando De vez em quando pra ela tá entrar. mandando notícia que, olha... Ela queria entrar para conversar com a gente, mas eu sei que o Demore tinha um compromisso, então não sei se ele consegue ficar, Demore. A gente se despede aqui ou você consegue... Não, eu tenho né? uma aula para dar daqui a 3 minutos, na verdade, mas eu vou deixar um beijo para Elô, dar os parabéns para a Ajuda Alpiva também, que conseguiu entrevistar a doutora Birrenbach. Elô, eu amo você, não é nada, pessoal, mas eu realmente preciso ir, tá? Então eu tá sou uma bom, a pessoa gente, muito nesse caso, Demore, a gente vai te liberar, tá bom? A gente vai dar essa Pode colher de ir que eu vou discordar de você depois que você sair, tá? Isso, depois- faça isso, por gentileza. Depois a gente ajusta as pontas, né, Elô? Beijo, Demore, boa aula, tá liberado, querido, valeu. Tchau, Demore. Valeu, gente. Obrigado. Elô, eu vou pedir para você trazer teu ponto aqui, porque você já estava acompanhando a discussão com a gente. Enfia sua colher na história. A gente tem Clicando mais aqui, um gente. vídeo, tá? Para mostrar aqui. Eu tô clicando aqui com um ponto específico. Eu sei, por isso é que o eu já te seguinte, chamei para conversa. Já venha com Cara, tudo. ela fala, não, eu fui ali para fazer um despacho com o número de protocolo com o GSI. Como assim? Pelo amor de Deus. Aí fazer um ninguém faz despacho na com encruzilhada? GSI, não. Aí ela engata uma segunda para criar uma desculpa para a situação dela e fala assim, porque inclusive eu até fiz depois com a Receita Federal. Ah, certo, com a Receita Federal você pode fazer na hora que você quiser. Vai lá, entra na fila, faz o seu despacho, pega o seu número de protocolo, mas você não faz isso com o GSI, nem no gabinete do GSI e muito menos no gabinete da Presidência da República. Então essa história está muito mal contada. Mal contada mas tá. muito. Mal contada tá, Elô. Eu só não condeno a advogada, que pode estar até articulando o discurso para que as coisas sigam o melhor caminho possível para ela e para o ex-cliente e tal. Mas eu acho o seguinte, se eu sou advogado, estou defendendo o cliente aqui e tem um cara poderosíssimo, um ministro que quer me ajudar, eu falo, por que não? Né? Agora, o mais Não, estranho eu não que eu sei posso se eu falava achar- porque não, porque depois você tem que se ver com a justiça e a Mas não sua fui eu defesa que pedi, toda pode né? cair por água abaixo. Não importa, você foi tráfico de influência, você foi lá e participou. Então, sim, e no caso não foi nem isso, foi ela que foi lá pedir ajuda. Né? Isso está bem claro na gravação. Ela foi pedir lá ajuda, você se tem razão. reunir e tentar arranjar uma ajuda. Inclusive, foi então, questionado, eu acho assim, quem sou eu para condenar alguém? Eu não sou advogada, não sou juíza, não sou nada, sou uma mera rele jornalista, mas não sou idiota, né? Eu não sou trouxa, eu estou vendo o que ela está falando. E realmente é um absurdo essa tentativa dela de dizer que aquilo ali não teve nada demais, né? Que ela foi lá despachar. Ela não foi lá despachar, gente. Não existe despacho com GSI, me desculpa. Ô, Elô, eu estava aqui esperando, enquanto você estava trazendo aqui teu ponto, eu estava trazendo aqui, vendo o que a gente vai ter. A gente vai ter mais um vídeo agora que eu vou trazer, mas eu queria também convidar todo mundo que assistiu esse trecho em específico. É lógico, não dá para a gente trazer a entrevista inteira aqui, que foi uma entrevista longa que a Juliana fez. Então, quem quiser assistir a entrevista completa da Juliana Dalpiva com a Juliana Birrenbach, pode ir no site do serienoticias.com.br para assistir. Então, estava aqui checando essa informação e sim Mas teremos não vai agora, o vídeo espera completo. acabar o nosso. Lógico, é claro. A partir de amanhã, inclusive. É só amanhã, o vídeo só amanhã. Isso, só amanhã que a gente vai ter esse vídeo completo disponível. Agora, Quero ver. Elô, Quero você ver. estava falando da Receita, a gente tem um trecho justamente dela falando sobre isso. Vamos assistir esse trecho também para a gente voltar a falar? Vamos ver. Mas no dia seguinte vocês foram se encontrar com o chefe da Receita. Sim, Tá na agenda dele, tudo. fomos. E Mais de nessa, uma vez. mais de uma vez, além estive desse dia, vocês foram em outras ocasiões? Eu e a outra advogada fomos uma vez, e aí eu esperei lá, ele uma semana depois eu estive lá novamente. Foram 2 Eu fui encontros. lá O mais primeiro uma vez. estavam, então, o primeiro estavam vocês duas e no outro só você. E no outro só eu. E nesse primeiro encontro em que estavam você e a doutora Luciana, qual foi a pauta? O que foi esse protocolo? Exclusivamente o protocolo desse pedido. E o Exclusivamente. presidente e o chefe da Receita tinha conhecimento da reunião de vocês com o presidente da República? Creio que sim. Creio que sim.
vocês informaram a ele que tinham conversado com o presidente da República sobre esse assunto? Não, acho que quando nós chegamos lá, ele já tinha conhecimento. Não me lembro exatamente, mas acho que sim. Gente, esse ponto aí é muito importante, né? Porque a Juliana está questionando, Juliana Dalpiva, questionando a advogada. Você foi a esse encontro com a Receita. Eles sabiam, então, quer dizer, quem que contou para o chefe da Receita que essa reunião aconteceu? Foi o Bolsonaro? Quem que estava, né? Quem estava na reunião? Não, ele estava preparado para recebê-las, né? Ou seja, Chefe da Receita, né? ele estava sabendo que elas estiveram com o presidente da República antes de se reunir com ele, né, Lu? Gente, na conversa, no vídeo, elas falam com o Bolsonaro e com o Ramagem e com o Heleno. Não vamos esquecer, né? Não vamos nos esquecer do Heleno. Sim. Elas conversam sobre o secretário da Receita, o Tostes. Elas falam, esse é legal, José esse Tostes. é confiável, não vai vazar. Gente, havia várias intenções ali, muito claras para quem consegue ouvir a fita toda e ler a transcrição. Então, foi tudo combinado. Então, eles já acertaram e ele foi avisado de que as advogadas iam procurá-lo. É isso. Eu acho que é importante, inclusive, a gente assistir amanhã essa entrevista completa, né? Porque acho que tem mais detalhes aí que a gente... Eu mesmo não A vi a entrevista entrevista acabou minutos antes de começar o programa. Então, a gente trouxe aqui alguns trechos dessa entrevista. Acho que vale a pena a gente assistir até para confrontar com o que foi dito. Elô aí de cabeça lembrou alguns trechos importantes, né, Elô, dessa conversa, dessa reunião, e acho que até para confrontar as informações. Acho importantíssimo a gente ter... Quer dizer, a advogada Agora, entrou nisso por correndo essa risco. última pergunta que a gente viu agora da Juliana, você vê que a Juliana não vai deixar por menos, não vai deixar essa conversa só na gravação em si. Não. Ela vai conectar aos fatos que se seguiram. Aonde elas foram, com quem elas conversaram, quem investigou quem depois disso, né? Isso é muito importante que o Demore fala. Não adianta só a gravação. A gravação, Sim. eu discordo dele, acho que a gravação em si já é um monte de revelação. Mas eu acho que ainda mais importante é você pegar os fatos. O que aconteceu depois disso? Quem se encontrou com quem? O que foi pedido? O que aconteceu? Quem foi investigado dentro da Receita por essa Abindo Ramagem? Porque eles foram atrás tentar infernizar a vida dos auditores da Receita que investigaram a movimentação atípica de dinheiro do filho do presidente, né? Então, isso tudo forma todo um quebra-cabeça que vai contando essa história em detalhes. É isso. Vamos continuar com... Ó, gente, eu acho que tá longe, viu, de acabar essa história. Ainda tem muita coisa para sair. Não, tá só puxando Inclusive, a ponta do iceberg. Vem muita coisa por aí. Enquanto a gente está conversando aqui, toda a nossa equipe fica ligada assistindo também, né? Assim como eu, quando o N1 está acontecendo, eu tô lá assistindo em tempo real. O César Calejão, por exemplo, está assistindo aqui agora e ele relembra aqui coisa que estava na agenda, tá, gente? Coisa pública de Bolsonaro recebendo Tostes nos dias 9 e 11 de setembro. Ou seja... Ponto importante aí também, né? De encontros com o chefe Tostes, chefe da Receita, que é citado nesta reunião do Bolsonaro com o Augusto Heleno, com as advogadas e com o Alexandre Ramagem. Pois é, eu não quero, olha, que fique muito claro, eu não quero defender o indefensável. Essa gravação prova um crime que é o uso do Estado para interesse pessoal, é o uso do Estado para perseguir a fiscalização. Tudo isso está provado, né? E eu não quero dizer, não, mas a advogada está tentando se ajustar nisso aí, porque ela participou, né? Mesmo que não tenha sido esta a intenção, ela participou de uma coisa que é imoral, é indecente e talvez mesmo criminosa, não é? Agora, eu quero ser realista, dando a real. Quantos advogados falam assim, não, peraí, eu não vou encontrar com o cara do Gabinete de Segurança Institucional, porque o meu cliente, o senador, o deputado, né? Na época ele não era nem senador ainda, não, já era, né? Porque o senador indicou que vai resolver o problema. Olha, a maioria dos advogados, a maioria absoluta, fala assim, vou lá ver o que eles podem fazer para a gente apurar direito essa história. Não estou defendendo a advogada, veja bem, não estou defendendo. Estou dizendo que é uma atitude
que até você saber o que é, você pode ser que você vá lá. Depois você fala, opa. Né? Agora, que estão ajustando o discurso, viu, Elô? Que estão ajustando falas. sim. E eu imagino o Tour de Force, que deve estar fazendo agora o Ramagem, né? Para que o que ele depõe na Polícia Federal bata com o que Bolsonaro está pensando e fazendo, e a advogada também querendo saber. Quer dizer, é uma coisa difícil de combinar depois que se soltaram as pontas, né? É melhor ele não ser muito criativo, não, porque a Polícia Federal tem já muito material nas mãos, né? É isso, gente. Bom, olha só, né? Esquentou aqui a nossa conversa, essa história. Mas, Elô, tem mais coisa aqui, né, pra gente discutir. Elô, que já estava preparada para conversar com a gente. Ainda nesse assunto, na verdade, mas trazendo essa informação sobre os auditores da ABIN, né, do Sindifisco. É um dos assuntos que a gente vai conversar com a Elô. Da Receita, da ABIN não, da Receita. É isso, desculpa. Presidente do Auditores da Sindicato dos Receita. Fiscais da Receita, dos auditores. Isso, exatamente. Receita. Exatamente. O Sindifisco, para ser mais exata aqui. Agora, consegui chegar aqui na notícia. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque depois de 15 dias do Ministério Público do Rio de Janeiro apresentar denúncia contra o Flávio Bolsonaro, a ABIN do Bolsonaro, né? Tem gente que chama de ABIN paralela, mas eu prefiro chamar de ABIN de Bolsonaro, monitorou os auditores da Receita, que é justamente a responsável pelo relatório que deu origem a toda essa investigação. E aí, o senador Flávio Bolsonaro, em resposta ao conteúdo da conversa entre o pai dele, o Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, o general Heleno e as duas advogadas, disse que tinha um grupo de auditores dentro da Receita que agia com interesses públicos para prejudicá-lo. Isso também é uma tese das advogadas, a gente ouviu nos áudios. E essa ex-advogada que a gente estava ouvindo agora, a Juliana Biarrimbá, foi aqui, né, seguiu essa linha, ela que estava encampando essa linha. E a Elô conversou com o Isaac Falcão, né, Elô, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, e a gente tem esse trecho para comentar na sequência com a Elô. Vamos assistir. Eles preferiram tentar desqualificar a autoridade que instaurou o processo administrativo disciplinar, as autoridades que instauraram o processo, que assim eles anulariam todo o processo. Então, para fazer essa desqualificação, eles bolaram essa tese de que, na verdade, não estavam investigando fatos, estavam perseguindo pessoas, as pessoas seriam eles, né, que foram dispensados por enriquecimento sem causa, estariam sendo perseguidos. E para caracterizar essa perseguição, eles teceram uma série de argumentos que se mostraram depois todos falsos. E trouxeram isso para o sindicato. O sindicato nunca corroborou essa tese, até porque ela é esdrúxula, ela aponta nulidades, coisas que nunca aconteceram na Receita Federal. Aí, Elô, quero ouvir você mais sobre essa conversa. Vamos dar o contexto dessa história toda. Ele está falando de um caso que aconteceu em 2018, 5 auditores da Receita que foram afastados e que foram reclamar no Sindifisco, apresentar uma queixa, dizer que eles estavam sendo vítimas de perseguição, que havia um grupo lá dentro. Eu estava contando um pouco essa história aqui ontem por alto, né? O que essas advogadas do Flávio Bolsonaro fizeram? E o Flávio Bolsonaro, eu não sei quem é que deu a dica para quem. Elas tentaram requentar essa história, embrulha tudo junto, incluindo o Flávio Bolsonaro no meio, como se ele também fosse um dos perseguidos por esta chamada gangue dentro da Receita Federal. Esse caso aconteceu em 2018. Flávio Bolsonaro tentou pegar carona nisso aí em 2020. Acontece que esses casos não deram em nada, porque essas pessoas foram afastadas da Receita porque tinham casos escabrosos de enriquecimento ilícito, construção de casa sem conseguir provar de onde veio o dinheiro para ter aquela casa. Eu falei ontem, tentativa de vender respirador na pandemia e não entregar respirador nenhum, desviando verba pública para fazer essa negociata e por aí vai. Esses caras foram afastados por atividade ilícita e tentaram dizer que estavam sendo perseguidos. E aí as advogadas embarcaram nessa 2 anos depois, tentando pegar uma caroninha e ressuscitar essa história da gangue dentro da Receita Federal. E o que o Isaac está dizendo é que o sindicato
ouviu essa demanda, diz que ele não tinha nada que arbitrar nisso, porque não é o sindicato que vai resolver isso, mas tudo que o sindicato apurou levou à conclusão de que não havia nada para ser investigado. E a mesma coisa aconteceu, eles foram para o Ministério Público, eles foram para a AGU, eles foram para a PGR e não conseguiram absolutamente nada, não tinha gangue nenhuma. Então, o que o Isaac fica muito irritado é porque eles tentaram criar uma imagem da Receita Federal e dos auditores como um bando de bandidos, né? Jogando para os outros as coisas que as pessoas fazem, enfim, me parece, né? Você me imagina, na quantidade de fiscais, se você considerar a quantidade de fiscais que a Receita tem e que outros órgãos de fiscalização estaduais, secretarias de Fazenda e tal, tem uma quantidade enorme de fiscais, que um ou outro ceda à corrupção é possível. Agora, já que descobriram alguns que estavam metidos em negociatas, então vamos dizer que esse caso também foi, porque a gente desqualifica. Não, Chico, é pior do que isso. Os que estavam metidos em negociado e ficou provado, e tem gente presa desse grupo, eles é que foram reclamar e dizer que tinha corrupção na Receita, porque eles foram afastados por causa das negociatas, por causa da roubalheira. Entendeu? Eles tentaram inverter o jogo. Foi isso. Mas você vê, toda tentativa, isso que eu queria dizer é o seguinte, toda essa tentativa, você não viu em momento nenhum alguém provar que não houve rachadinha, que não houve crime de peculato. Aliás, o próprio chefe de gabinete do seu Flávio, à época que era o Queiroz, confessou, não, tinha mesmo para a gente pagar isso aqui, aquilo ali. Quer dizer, ninguém... Tentaram primeiro essa manobra, vamos ver se cola na Receita. Depois... entraram com discussões, aí já não foi nem, acho que nem nessas duas advogadas. Ele já havia trocado de advogado, Flávio. Né? Quando a coisa começou a andar, eles entraram com uma discussão de erros processuais e esse assunto foi retirado de pauta, foi arquivado, né? Mas não foi concluído. Quer dizer, a coisa continua. A história do peculato, ela está de pé. Né? Não sei se cabe agora alguém, ou quando ele deixar o mandato, alguém voltar a investigar essa história. Né? Mas que havia ali, havia. Né? Gente, eu posso trazer mais um trecho aqui que a Elo gravou com o presidente do Sindifisco para a gente fechar esse assunto aqui. Ele comentou também sobre a dificuldade, né, que os servidores lá da Receita Federal enfrentaram durante os anos do governo Bolsonaro. É mais um trecho da entrevista que a gente vai assistir aqui. Vamos ver. Nós passamos, então, uma situação dificílima na Receita Federal, passamos uma situação dificílima no sindicato. Eu também fui seguido né, durante um tempo, lá no início da nossa mobilização em 2022. Quer dizer, foram dias muito difíceis, foram anos difíceis. Né? E agora a gente está vendo isso ser passado a limpo. É muito importante esse momento e o sindicato vai participar disso. Nós vamos trabalhar em cima da responsabilização de cada uma dessas pessoas que obstaculizaram o trabalho da Receita Federal, que obstaculizaram o exercício das atividades de auditor fiscal. Enfim, essas pessoas precisam ser responsabilizadas para que isso nunca mais aconteça, para que ninguém nunca mais se aventure a fazer esse tipo de malfeito que foi feito. Bom, teria aí dizendo que sofreram pressão, né, Lu? Com certeza. E o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu na Polícia Federal? Houve várias mudanças na direção da Polícia Federal, porque Bolsonaro não estava satisfeito com a Polícia Federal investigando o filho dele e falou que ia proteger de qualquer maneira. A mesma coisa aconteceu na Receita. Houve pessoas que perderam cargo de gerência, de coordenador e etc., porque não agradavam a quem queria derrubar certas investigações. Então, eles também sofreram lá, e é por isso que o Isaac Falcão está falando que eles vão correr atrás de responsabilizar quem fez isso, e existe hoje um sentimento de alívio na Receita Federal deles não estarem mais sendo perseguidos por fazer o trabalho que eles têm que fazer. Você imagina a pressão. E isso é exemplar, que a Receita às vezes resiste a pressões incríveis, como no caso das joias, né? O sujeito da Receita que cuidava lá no aeroporto de Guarulhos foi pressionado por militares, ministros, o almirante Bento Albuquerque esteve lá tentando,
E os caras foram, não, aqui você não mexe, aqui vocês não vão mexer. Quer dizer, é bom que haja esse tipo de funcionário público, né, que tem hombridade, tem, sabe, é cioso do seu trabalho. Isso é muito importante. E é onde eles vão se dando mal, né? É isso. Acho importante essa sua fala, Chico, e essa lembrança do caso das joias, porque é muito simbólico. Agora, tem um caso aqui que eu quero trazer, que eu acho muito importante a gente ouvir a Elô sobre isso. Você comentou lá na abertura sobre a história da TV Record, na entrevista que o presidente Lula deu para a TV Record. Foi ontem isso, e aí teve uma declaração dele sobre meta fiscal que vazou para o mercado financeiro antes da entrevista ir para o ar. Dizer, Tá, gente? Trecho da entrevista. Um trechinho, exatamente. Retirado do contexto que serviu para especulação no mercado, para fazer vou ler dinheiro. o trecho aqui, vou trazer esse trecho aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas então para o presidente Lula. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores, fecha aspas. E aí, gente, a história é a seguinte, quem vazou esse trecho específico foi a jornalista que fez a entrevista. A Renata Varandas, que é sócia da empresa Capital Advice, que é uma agência que teria divulgado o texto, e isso mobilizou, inclusive, até o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele disse que as informações estavam fora de contexto. Essa foi uma matéria que foi revelada pela Folha de São Paulo, né? Essa repercussão com o ministro Fernando Haddad. Eu quero te ouvir, Elô, sobre isso, sobre a gravidade desse caso, né? Porque a gente está falando aqui de um trecho, isso que o Chico falou, né? É um trecho em específico que foi levado antes dessa entrevista completa ir para o ar. E é um trecho que a gente está falando aqui, não é pouca coisa, né? A gente está falando sobre meta fiscal. Vamos lá. Primeiro, o ministro Fernando Haddad não só contextualizou a entrevista do presidente Lula, divulgou logo um outro trecho onde ele fala do compromisso que tem com a meta, com o arcabouço fiscal e etc. Então, ele não só divulgou isso, como eu sei também, soube hoje, que ele ficou furioso e cobrou feio da TV Record. Cobrou mesmo, ali chegou junto, bravo, estava muito irritado. Lógico, né, gente? Ele passou aí desde o fim de junho, começo de julho, enfrentando uma onda especulativa contra a moeda brasileira, uma alta do dólar, uma queda da bolsa. Conseguiu acalmar a situação, estava tudo indo bem, vem esse vazamento e entorna o caldo novamente, porque provocou confusão, provocou uma alta do dólar, provocou uma queda na bolsa, enfim. A situação se acalmou. Alguém ganhou dinheiro. Aí a gente... com certeza muita gente ganhou dinheiro. E aí a gente entra nessa história, né? Essa jornalista, eu conversei hoje com duas pessoas que são muito próximas dela e que me contaram que ela está, assim, ciente de que errou e que errou feio. Mas diz que saiu da entrevista, a entrevista terminou no fim da manhã, por volta do meio-dia, essa empresa onde ela trabalha já tinha esse trecho da entrevista que só foi ao ar 7 horas da noite. Então, foram muitas horas antecipadas, né, que ela passou essa informação. Mas ela diz que passou informação por WhatsApp, saí de uma entrevista com o Lula e tal, ele falou isso assim, mas, não, está embargado até a hora da entrevista. Essa é a versão dela. E que, na empresa da qual ela é sócia, essa informação foi pescada, foi colocada num boletim, não sei qual é o formato que eles usam, e passada para os seus clientes, que são o quê? Empresas do mercado financeiro. A empresa da qual ela é sócia. Da qual ela é sócia. Uma jornalista é sócia de uma empresa que faz um jornalismo voltado ao mercado. Já tem uma coisa estranha aí, né? Ela faz jornalismo de política e tem essa empresa, é sócia dessa empresa que serve ao mercado financeiro. Então, o primeiro erro dela não foi ontem ao vazar o texto. O primeiro erro dela foi ser sócia dessa empresa enquanto é, ao mesmo tempo, jornalista. Isso são duas coisas que não se misturam,
você perde a sua ética como jornalista e você também não é confiável como uma assessora ou como uma lobista, eu não sei como que ela se classifica. Então, eu sei até de pessoas que a conhecem, ela fundou essa empresa talvez pouco mais de 3 anos, e algumas pessoas até aconselharam, olha, você não faça isso, ou você larga o jornalismo e vai ficar só na empresa ou vice-versa, porque não dá para juntar as duas coisas. E aí, se você começa a mergulhar nessa promiscuidade que existe entre o poder, o jornalismo, o lobby aqui em Brasília, você vai encontrar vários níveis desse tipo de problema. Eu acho que o dela é o pior exemplo que a gente tem, porque é um indivíduo que faz um trabalho e, ao mesmo tempo, usa esse trabalho para fazer outro. Porém, a gente tem empresas aqui em Brasília que se dizem híbridas e que têm um braço jornalístico e um outro braço que presta outros serviços. Acontece que as coisas se misturam quando não deveriam. Você tem jornalistas trabalhando para você, e aí você consegue credencial para esses jornalistas frequentarem o Palácio do Planalto, o Senado, a Câmara, e você nunca sabe se eles estão a serviço da informação ou a serviço dos clientes, que muitas vezes são do mercado financeiro. Então, isso tem que ter um basta. E eu conversei com pessoas que trabalham nas duas áreas, no jornalismo e nas empresas de lobby, de análise, ou como você quiser chamar. E todas reclamando, porque esse tipo de mistura atrapalha todos nós. Tira a nossa credibilidade jornalista, porque a pessoa com quem você vai falar nunca sabe se você está sendo apenas um jornalista ou se está vendendo informação para alguém, né? E descredibiliza quem faz um trabalho de análise, de influência, incidência, como eles chamam também. Não dá para misturar essas duas coisas. Agora, o que eu sei é que ela está afastada e muito provavelmente vai perder o emprego, destruiu uma carreira que não é curta, porque ela tem mais de 30 anos e atua no jornalismo há muito tempo. Não sei se ela é jornalista ou se ela é coach, como se diz, né? Coach do mercado. Mas hoje isso aqui... Chico, ela é jornalista, mas ela fez uma mistura que ela jamais mas poderia virou coach, ter feito. né? Eu acho que ela não pensou nas consequências, sabe? Olha, isso foi chamado de crime hoje aqui no Jornal do ICL. Fala aí. A gente tem o André Campedelli no Mercado de Investimentos e a Débora Maganha sempre fazendo as análises. Programa das 11 da manhã. O programa das 11 da manhã. E o André falou a respeito disso, ele comentou sobre essa história. Acho que vale a pena a gente trazer aqui também para a gente refletir. Vamos ver. Isso é crime perante a CVM. Vamos dar o nome dos bois. Aí, o que aconteceu aí foi um crime. Então, então isso aí é muito grave, muito grave. Manipulação explícita de mercado financeiro. Até o Haddad teve que dar uma explicação depois para mostrar, para falar dessa questão aí. Mas parece que está todo mundo achando até que normal, né, essa situação, né, Débora? Quando se trata, né, de mercado financeiro, tudo passa. Mas não deveria passar, porque não só é crime, como é passível de punição. E tem nome, tá? Isso chama insider trade. Insider trading. Pois é, informação privilegiada, né? Em português, claro, informação privilegiada. E eu acho que ela não está livre de ser investigada e de sofrer um processo. Não está. Nem ela, nem a empresa da qual ela é sócia. Elô, inclusive a Record soltou uma nota, né? E eu vou trazer aqui para também colocar para a gente o lado da imprensa, né? Do canal da Record, dizendo que soube, abre aspas então para a nota, soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release pela agência. E aí a Record diz também que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes. Medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos, fecha aspas. Aí, Elô, medidas cabíveis, né? A gente já pode entender que realmente pode vir um processo. Não está descartada essa possibilidade, até pelo canal onde ela trabalhava, né? Enfim, sem contar os prejuízos pessoais todos aí e de carreira que você já pontuou muito bem, né? Eu acho, Gabi, que o Haddad foi até muito suave ao dizer que, né, nessa fala dele, ele falou, tirar a informação de contexto e tal. É muito pior do que isso.
é você vazar para um grupo específico de pessoas que são os seus clientes da sua empresa, que serve o mercado financeiro, você vazar para essas pessoas uma informação que todo mundo que joga no mercado só terá daqui a 5 horas. Então você deu aí umas 5, 6 horas de vantagem para um grupo pequeno especular e ganhar dinheiro. Esse é o grande problema. Exatamente isso, Elo, exatamente isso. O que a imprensa inteira só saberia depois, inclusive algumas entrevistas nesses casos, elas são editadas, né? Então, nem todas as entrevistas vão completamente para o ar. E essa informação foi utilizada com horas de antecedência. Por que a CVM pode entrar? Imagine você que a empresa dela serve a 5 clientes ou 6 clientes do mercado financeiro. Eles puderam se preparar, botar lá as apostas deles. Se eles acham que o dólar vai subir, eles compraram milhões de reais em dólares e esperaram. Quando saiu a informação, saiu a entrevista, o dólar subiu, eles vão lá, vendem na alta. Esse é o problema. O resto do mercado não teve a mesma informação, como diz a boa regra, né, do funcionamento do mercado financeiro, que todo mundo tem que ter direito às mesmas informações ao mesmo tempo. É isso aí. Ainda também a boa ética do jornalismo, né? Da jornalista, que se espera que ela tenha. Agora, Chico, a gente tem uma informação também, que eu vou aproveitar, Elo, aqui, porque ela... Não, na verdade, tem a do Ramagem também, ele ainda está prestando depoimento, mas não saiu muita coisa daí não, tá, gente? O que sabe até agora sobre o Alexandre Ramagem é que ele foi até a Polícia Federal, continua respondendo as perguntas, e a PF já formulou mais de 100 perguntas, informações na Natuza Neri, da Globo News. 100 perguntas, tá, Elo? Tá bom pra você. Ou seja, muito mais do que aquele vídeo só, né? Mas a gente ainda não sabe o que vem pela frente. Agora, a gente está no minuto final aqui, então eu acho importante trazer essa informação com você, que já cobriu eleições estadunidenses. Saiu agora a informação de que o Joe Biden testou positivo para a Covid-19, e é interessante isso acontecer nesse contexto, porque a gente teve a convenção, né, do Partido Republicano, lançamento do nome do vice-presidente que vai ser lançado na chapa com o Donald Trump, e o Biden que está perigando, aí a gente não sabe, desistir também da candidatura pelo Partido Democrata, né, Lu? Será então que agora o vírus tem é que vai derrubar essa candidatura? Meu Deus, toda hora uma novidade. Olha, coincidência ou não, hoje o Biden disse que se um médico, o médico dele, disser para ele abertamente, diretamente, que ele, por questões de saúde, não deveria concorrer, que ele abandonaria a candidatura dele. Aí hoje ele aparece testando positivo para a Covid. Covid nunca foi motivo para tirar ninguém de uma disputa presidencial, mas quem sabe isso pode ser uma preparação já, né? Não sei. O médico dele, o médico que trata de Alzheimer, esteve na Casa Branca 8 vezes já nesse último ano, se não me engano. Ou seja, não sei, né, o que pode vir por aí. Pode ser que ele, por motivos de saúde, acabe... Pode ser uma Covid democrata, né? Por motivo de saúde vai sair. Pode ser uma Covid democrata, do Partido Democrata, vamos dizer assim. Gente, vamos ver. Tem Kamala Harris aí como possibilidade, Michelle Obama não quer, porque é amiga pessoal do Biden, e também porque não quer entrar na política, já falou a respeito disso. Elo, obrigada por hoje, muito assunto importante que a gente discutiu por aqui, você é sempre fundamental. Um beijo para você. Beijo, Elo, obrigado. Beijo, pessoal. Tchau, Elo. Chico, lembrando que temos Empreendedor Mestre, hein? Sim. Segunda turma que está chegando aí, curso inédito aqui no Brasil, porque ele fala sobre empreendedorismo, traz aqui informações para você nesse curso de uma forma disruptiva. Edu Moreira, que está trazendo esse curso mais uma vez, ele que conversou com muita gente, nós também no Despertar Empreendedor, e a galera falando, gente, a gente precisa ter uma nova turma do Empreendedor Mestre. Então, como vocês pediram, vem aí, né? A gente teve também essa troca no Despertar Empreendedor até para sentir o termômetro, né, do que vocês querem aqui como curso e do que o pessoal está pedindo. Então, essa vai ser a aula inaugural.
O Edu vai contar o que vai rolar nesse curso, quais vão ser todas as aulas, o que se vai aprender. Isso vai acontecer no dia 28, é isso mesmo, né? Dia 28 de julho, um domingo, 8 horas da noite. Para você acompanhar essa primeira aula, você tem que acessar icln2.com.br. Essa aula é online, gratuita, mas tem que acessar o nosso link para fazer a sua inscrição e poder assistir e ficar por dentro de tudo. Então vamos nessa, né? Quarta-feira. Terminamos aqui ao vivaço. Encerramos o nosso ao vivaço aqui, Chico Pinheiro. Amanhã a gente está de volta, lógico, a partir das 7 da manhã. Só que hoje, olha só, a gente tem provocação histórica com o nosso querido professor Lindener Pareto e o Reginaldo Nasser também. Ele é maravilhoso, né? O Reginaldo Nasser, ele fala sobre... Ele já veio muitas vezes... questão de Israel com Gaza, ele é genial. Já veio muitas vezes aqui no Israel Notícias para falar sobre essa questão, né, do genocídio contra os palestinos. Então, muito interessante essa entrevista que você pode acompanhar a partir de agora, e amanhã a gente está às 7 horas da manhã no Desperta com Leandro Demore. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Papo reto, meu irmão, minha irmã. No capitalismo, não tem floreio, firula, é você contra todos. É uma guerra onde as chances de quem é pequeno é muito menor do que as chances de quem é grande. E essa história de meritocracia é bom para vender livro. Agora, na vida real, irmão, é difícil pra caramba. E foi exatamente pensando nisso que a gente criou um curso de formação em empreendedorismo e negócios com muita ciência, com os melhores professores e professoras do Brasil e com métodos que não são ensinados no mercado, mas que a gente, por exemplo, aplicou aqui no Instituto Conhecimento Liberta e em 3 anos se tornou o maior portal de informação do Brasil e um centro de conhecimento e de ensino que tem hoje mais de 70 mil alunos e alunas. Para você poder aprender todo esse método, você pode assistir a aula que eu vou dar no dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. A aula tem como título Hackeando o Sistema, Vencendo os Grandes com as regras deles. Tá parecendo bom demais para ser verdade? Então assiste que você vai entender o que eu tô querendo dizer no dia 28 de julho. Chame seus amigos e amigas para participar também.